bênção de Deus para você, a bênção de Deus sobre os irmãos aqui da igreja. Deus seja louvado, Deus possa te abençoar. Mais uma semana já se passa, né? Estamos na metade da semana e eu venho pedir a Deus por mais uma oração que neste momento possa estar resolvendo todos os problemas ruins de tristeza, de doença na tua vida. Peço que feche o teu olho e vamos orar a Deus mais uma vez. Amado Deus, Pai da misericórdia, glorioso Criador de todo o universo, de todo o céu, de toda a terra. Te agradecemos porque há mais uma oportunidade de mais um dia poder ver o sol nascer, mais uma noite que a gente podemos contemplar as estrelas, mais um dia que podemos contemplar a criação da tua beleza, Pai. E mais uma vez podemos ter a oportunidade de escolher o bem e o mal. Aqui estamos, porque não há dúvidas que seguimos o caminho de Jesus Cristo, ao qual pelas Escrituras nos trouxe o verdadeiro caminho. E ainda que seja estreito, ainda que nossos antepassados, nossos pais da fé, tenham passado por muitos apuros, nós não temos medo, Pai, porque acreditamos que o Senhor é a nossa espada e o nosso escudo diante dessa vida de tormento, de grandes problemas. Assim estamos e assim seguiremos, porque te amamos em nome de Jesus. Amém. Agradeço a igreja por mais uma vez me dar a oportunidade de estar aqui na frente, de passar mensagem para os nossos irmãos, principalmente para que a gente possa progredir. Porque hoje a gente tem um grande problema, uma grande confusão, é quando a gente não sabe a diferença entre crer e acreditar. Crer, ele sempre vai estar ligado à questão da religião. E acreditar sempre vai ser um termo contemporâneo. Quando a gente crê na questão da religião, você tem que estar convicto do que você vai precisar, do que você quer. Eu acredito que Deus vai fazer alguma coisa na minha vida. Eu creio que vai dar certo. É bem mais diferente. E por quê? Porque Deus dá para você o livre-arbítrio, para que você levante e vá fazer. Jesus Cristo, na sua vida, ele nunca passou os seus problemas para que Deus resolvesse. Ele sempre teve a atitude de levantar e fazer as coisas acontecerem. Isso na nossa vida acontece, principalmente quando você tem aquela situação para resolver e quase no último momento que você quase não tem esperança nenhuma, você levanta e vai tentar resolver e vê que se resolve. Você olha para trás e identifica que não foi você. É Deus. Ou é algo sobrenatural, algo maior, que fez aquilo ali se resolver. Você pode ter pensado assim: por que eu não fiz isso antes? A vida, ela está para que você levante e que você ande, você faça. Então a mensagem de boas novas de Jesus não é para que a gente possa ficar parado. E muito menos Jesus falou para que aqueles líderes que vêm no púlpito, ou os pastores, ou somente todos aqueles que têm a liderança da igreja, tivessem a obrigação de passar o evangelho. O evangelho é para todos. É para você, é para o seu filho, é para o seu pai, seu avô, todos. A igreja dá essa oportunidade. Mas muitos ainda acreditam e virá de Deus essa vontade. A tua consciência, chamada Espírito Santo, já deixa bem claro o que você deve fazer. A partir do momento que você só passa a acreditar ou esperar, quando você para na frente do espelho e a um certo momento senta com a sequência, você vai ver que tudo o que você tinha e não fez, não foi por esperar, foi por preguiça. E quando a gente crê e tem essa convicção dentro do coração, a gente segue rumo, como soldados que vão para a guerra. Eles não sabem o que vai acontecer, eles têm que lutar. Você vai vencer, você vai perder, vamos para a luta.
Hoje nós vamos falar exatamente de situações onde a gente olha para trás, olha para os nossos antepassados e tenta resolver uma questão que talvez está no teu coração, está no meu coração, está no coração de todo mundo. Será que realmente é verdade? De tantas coisas que acontecem, de tantos fenômenos que Jesus fez, muitos aí fora nem acreditam. Muitos dizem que crer e a salvação vai vir. Mas que podemos dizer, por exemplo, que a Bíblia fala sobre a questão de salvação é através do seu Filho Jesus. Temos, por exemplo, os judeus que creem em Deus e ainda esperam a vinda do Filho. Pode ficar um pouco complicado, né? Pensar, vai ser salvo? Mas o que dizer dos muçulmanos que nem acreditam em Jesus? Acreditam em Deus. Crê que vão ser salvos, mas são contra, porque a Bíblia vem apresentar sobre boas novas. Hoje, a gente vai falar sobre a questão da Bíblia e vamos também apresentar alguns slides que vamos tentar resgatar como é que esse conhecimento, vários conhecimentos que a gente tem, várias ideias, vários fatos que aconteceram, vão sendo absorvidos pela nossa cabeça e ao longo do tempo, com estudos, com o progresso da igreja, a gente vai tendo uma compreensão tão verdadeira que não há dúvidas para você de quem foi Jesus, de quem foram os apóstolos, de quem foram esses mártires do passado. Eu vou pedir agora para que a gente abra um slide. E aqui, os irmãos talvez não devem estar vendo, está bem pequenininho. Mas ali fala-se sobre a questão de como a ciência, como nós, como cristãos, a gente resgata as informações lá do passado. Quando a gente olha o Antigo Testamento, no máximo o que a gente tem são as escrituras sagradas e as ruínas que lá ficaram. Nós, você e eu, não podemos sair da nossa casa, de onde nós estamos, e vamos até o Oriente para procurar saber se aquilo ali é verdade ou não. Mas quando a gente entra no Novo Testamento, a gente já começa a ter um pouco mais de conhecimento. Porque já é uma era, um período onde várias pessoas ali já são escritores, já são historiadores, já são matemáticos, a medicina, assim como a gente aprendeu no período interbíblico, quando Alexandre o Grande chega naquela região e traz com ele seus professores, né? Arquimedes, Aristóteles, Sócrates, Epicúrio, e fazem toda aquela cultura chamada helenística. Se porventura você ainda não viu esse nosso culto, ele está na internet. Nós temos que progredir. Por isso que estar no culto todos os dias, acompanhar a gente, vai fazer muita diferença. Porque o foco da nossa igreja, nesse final do tempo, a gente tem que progredir. A gente não pode ficar com dúvida. A gente não pode ficar na mesmice sempre. A gente tem que compreender o que é ser real e tirar qualquer tipo de empecilho que te faça acreditar que somente Jesus é a salvação. Então, na primeira coluna ali, a gente tem então como a gente procura saber sobre a questão dos históricos das escrituras sagradas. No Novo Testamento, a gente tem um livro então, Mateus, Lucas, Marcos e João. Eles são então chamados de escrituras ou evangelho sinóptico. Foi falado somente desses 4. E por que os outros não? Porque o foco é falar sobre Jesus. O que aconteceu desde o seu nascimento, a sua vida, os seus fenômenos, as suas realizações. E são 4. Muita gente começa a ler a Bíblia e tem um certo cansaço.
porque lê o livro de Mateus e quando começa o livro de Lucas, começa a mesma coisa sobre Jesus. Mas isso faz muita diferença, porque talvez um argumento que Mateus viu, Lucas vai falar diferente. Marcos vai falar da linha de visão que ele tem. E João, posteriormente, também vai apresentar. Porém, naquele tempo, também existiam pessoas que não eram cristãs, mas que estavam ali, vendo o que aconteceu. E esses são chamados de historiadores. São vários livros que existem hoje no mundo e vão falar sobre quem era aquele Jesus. Não colocando ele como personagem principal, mas mostrando como a política, a economia daquele local era, de certa forma, abrangente com a questão da religião. Nessa coluna do meio, conforme você vê, a gente vê ali 3 historiadores romanos, que é Sêneca, Seutônio e Tito Livio. Todos eles focados em apenas falar sobre a questão dos históricos romanos. Na última coluna, a gente já começa a ver escrituras apologélicas. Com certeza você já deve ter visto algum livro apologélico, que vão ser livros que vão retratar a defesa de uma história que aconteceu. Ali, a gente vai ver Flávio Justino, ou Justino de Nablus. Vamos ver também Iosef bin Matatial, conhecido hoje internacionalmente por Flávio Josefo. Vamos ver também Martim Lutero e Ellen White. Por que foi necessário colocar isso aí? Porque quando a gente vê esses historiadores romanos e ali Justino Nablus e Flávio Josefo, eles eram apenas judeus. Mas que faziam um registro histórico de Roma que acontecia naquele tempo, antes de Jesus vir, no tempo de Jesus, depois de Jesus, até 50, 60, 100 anos depois de Jesus, que é o marco da nossa história, do nosso calendário, que começa o dia 1 do primeiro ano, no nascimento de Jesus, eles vão mostrar para nós exatamente coisas que aconteceram. Sêneca, como historiador romano, ele era um político romano que se transformou em um cristão. Então é que ele absorveu tantas informações da questão do cristianismo que ele posteriormente cria uma filosofia na escola de filosofia que chama estoicismo, que não é o nosso foco. Depois a gente vai ter a questão do Seutônio, que vai falar sobre a vida dos 12 Césares e vai mostrar, através das histórias romanas, como era incrível ou absurdo o que os cristãos passavam diante da política romana. E depois temos também Tito Livio, que fala sobre a questão somente dos judeus e de Jesus. Esses livros servem apenas como informação, porque não vai ser o nosso foco. O que é mostrado aqui, que são pessoas. Assim como as pessoas que andam na tua rua, pessoas que estão hoje mendigando na praça das cidades, como você, como eu, que a um certo momento, ou nasceu com um dom, e esse dom poderia ser: você é um historiador, vou escrever sobre o que eu passo. Estamos falando de pessoas aqui renomadíssimas, reconhecidas internacionalmente, em que de alguma forma o cristianismo e Jesus influenciaram eles. Vamos para o slide 2 para ver declarações deles, o que eles falam. O primeiro, ele fala que é o Flávio Josefo. Esse é um historiador que vai falar sempre da questão do judaísmo. E a um certo momento, num livro dele, que é o antigo romano, ele fala exatamente assim. Vou ler para que os irmãos possam compreender. E ele diz assim: nesse meio tempo apareceu Jesus, que era um homem sábio, se é que podemos simplesmente considerá-lo um homem, pois tão admiráveis eram suas obras. E quando Pilatos o condenou a ser crucificado,
Esses que o amavam não o abandonaram, e ele lhes apareceu no terceiro dia. Às vezes a gente fica preocupado, ou fica imaginando, que a questão de Jesus só está escrito no livro da Bíblia. Mas este, Flávio Josefo, era um historiador que lá não era cristão, mas que testemunhou que realmente Jesus foi crucificado e que ele ressurgiu, que houve ressurreição. Então não ouvimos a ressurreição somente daqueles que seguiam Jesus, mas daqueles que testemunharam. A segunda frase, ele vem falar de Justino de Nápoles, que era um político, um historiador que falava sobre a questão de Roma. Olha como ele fala no livro dele, que é chamado de Questões Naturais. Ele diz assim: procurei conhecer todas as doutrinas, mas acabei por abraçar a verdadeira doutrina dos cristãos, embora ela não seja aceita por aqueles que vivem no erro. Posteriormente escrito assim: e não queremos o mal para esses que nos tiram a vida, porque não tememos a morte. Justino de Nápoles foi um historiador muito renomado que no ano 165 foi decapitado por se tornar um cristão. E ele deixou bem claro que ele não temia a morte e morreu por Cristo. A nossa terceira frase, ela vem de Martinho Lutero. E ele diz assim: a fé é um contínuo e persistente olhar para Cristo Jesus. Posteriormente, a fé jamais acaba. Quando cessou em Pedro, manifestou-se no ladrão. Estamos agora falando de um monge católico que protestou contra os abusos e também foi seguidor de Jesus no seu verdadeiro caminho. E aqui, por último, Ellen White, a nossa líder, né, ao qual a gente considera de todo o coração a essa igreja, a nossa organização, ao qual ela deixa perfeitas palavras de entendimento e compreensão. E ela diz assim: o que pode existir de mais importante para o povo de Deus do que sua lealdade ao Deus do céu? Aquele que está convertido de fato estará tão cheio de amor de Deus que almejará comunicar a outros a alegria que ele próprio possui. A gente viu 4 pessoas distintas, em períodos distintos a de Jesus, que compreenderam o verdadeiro caminho que era para ser seguido. Diante de sofrimento, diante de batalha, diante de preconceitos. Estamos falando aqui da Ellen White, que teve o preconceito ou tabu por ser uma mulher, pela sua cor, pelo seu tempo e tudo mais. O foco hoje do nosso culto é para que mostre que a nossa cabeça ela precisa ser aberta. Porque tanto em Provérbios como em Eclesiastes vai sempre falar sobre a questão da bitolação. E nós vemos isso acontecendo nos dias atuais. Quando a gente coloca as regras e as leis de um certo ponto que chega a incomodar o seu irmão. Jesus falava sobre isso lá aos judeus, cujo qual no final do culto a gente vai falar sobre isso, chamado de sepulcro caiado. E vai falar exatamente o porquê que o abuso de onde você quer conhecer a Bíblia e as suas leis podem ser também o seu grande inimigo. Aqui, o que nós estamos querendo dizer é que o amor que tanto Jesus nos fala, o amor que Deus quer nos apresentar, o ser perfeito, o ser que segue realmente a busca por Deus, ela tem que ser levada a uma compreensão de amor. A gente nunca aprenderia sobre a questão do que é certo e o errado se você estiver dentro da tua casa cercado por 4 paredes. Você vai pegar a Bíblia, você realmente vai lê-la, mas vai sempre se perguntar, tal situação
aconteceu? O que eu acho? E você mesmo vai responder para você. Eu acho que assim tá certo. E você vai passar a tua vida inteira, se você continuar sozinha ou sozinho, acreditando que o que você pensou é correto. Até um momento que você sai e um irmão de fé vai te mostrar que não. E você vai ter por dentro um grande problema, um ódio de alguém que te mostrou a verdade e você não quis compreender. Vamos para o terceiro slide. Aqui é uma passagem do livro de Macabeus, cujo na outra vez nós estávamos falando por um período interbíblico. Foi necessário que a gente primeiramente conhecesse as pessoas, abrissem nossa cabeça para buscar informações, talvez, de conhecimento, como nós, adventistas, fazemos quando a gente procura os livros de Ellen White, porque ali a gente vai aprender sobre a questão de moral, ética, cuidado com os filhos, alimentação, saúde. Aqui, a gente vai começar a ler um livro, uma parte de um livro, que vai mostrar exatamente o que aconteceu com os fiéis no período interbíblico. Esse período é aquele período onde acaba Malaquias e começa Mateus, que causa tanto furor de dúvida na gente, em razão de você ver o Antigo Testamento de um jeito e o Novo Testamento totalmente diferente. A gente vai reler. E veja só como ele começa. Capítulo 1. Ora, aconteceu que já o senhor da Grécia, Alexandre, filho de Filipe da Macedônia, oriundo da terra de Cetim, derrotou Dário, rei dos persas e dos medos, e reinou em seu lugar. Empreendeu inúmeras guerras, apoderou-se de muitas cidades e matou vários reis da região. Avançou até os confins da terra e apoderou-se dos despojos de uma multidão de nações. A terra calou-se diante dele, tornando-se altivo. Seu coração ensoberbeceu-se. Reuniu um imenso exército, impôs seu poderio aos países, às nações e reis, e todos se tornaram seus tributários. Mas, em seguida, adoeceu-se e viu que a morte se aproximava. Convocou então os mais considerados dentre os seus cortesãos, companheiros desde a sua juventude, e ainda em vida repartiu entre eles o império. Nesse caso aqui a gente já conhece, né? A gente já falou que era o rei Alexandre o Grande, quando ele chegou com Sócrates, Epicuro e tudo mais. Ele morreu. E quando ele morreu, ele deixou todo o seu reino para que esses líderes ou mestres da matemática, mestres da filosofia, da medicina pudessem tomar conta do reino, cada um em sua região. Mas eles em si, olha o que se diz. Eles então pegaram. Alexandre reinou durante 12 anos e morreu. Esses oficiais exerceram poder, cada qual o seu próprio reino. Puseram todos os diademas, ou seja, todas as pedras, todas as coroas, tudo que você imaginasse de mais precioso que existia na face da terra para o ser humano, foram eles que colocaram em seus corpos. Depois da morte e após ele, seus filhos durante muitos anos e outros anos, e males em quantidade multiplicaram sobre a terra. Desses reis originou-se uma raiz do pecado, Antíoco Epifanes, que a gente não vai retratar aqui porque nós já comentamos sobre ele. Mas foi um período de 435, conforme estava marcado, né? Mas vai ser em torno de 435 até 300 e pouco anos antes de Cristo. Nós vamos ver que os nossos irmãos, nossos antepassados da fé, sofreram muito. Onde foram colocadas muitas restrições de impostos. Naquele tempo, né, no dia do culto, a gente conversamos também sobre a questão de fiéis que foram colocados nas Olimpíadas e foram aí envergonhados sobre a questão dos atletas nus. A gente viu também sobre a questão da alimentação. A própria Bíblia, que são chamados livros apócrifos, que servem como base de entendimento,
A gente realmente, como os nossos líderes apresentam para a gente não seguir, mas é interessante a gente ler para poder conhecer um pouco dessa história. Vai falar sobre a questão da humilhação que foi esse povo, onde até o templo de Deus, para tirar sarro da nossa fé, da nossa religião, os porcos eram trazidos e ali eram sacrificados no altar de Deus. Tudo registrado. Então é crítico a situação que esses chamados macabeus, que foi essa guerrilha que aconteceu, eles não suportaram. E eles tiveram que fugir. E foram então para o deserto. Se a gente, no caso, fica tão surpreendido em ouvir falar que cristãos foram jogados no Coliseu para que os leões nos atacassem, o capítulo 2 desse livro, que vai ser a última parte que a gente vai ler sobre isso, olha o que ele fala nesse episódio. Já no capítulo 2, presta bem atenção. Um livro que está na Bíblia, um livro apócrifo. Não é o nosso foco, mas precisamos conhecer essa realidade. E ele diz assim, quando os nossos fiéis antepassados fugiram para o deserto. Ora, aconteceu que já o senhor da Grécia, Alexandre, filho de Filipe da Macedônia, oriundo da... Perdão, mudou, é o outro. Para baixo. Ótimo. E lá no deserto, veja só o que aconteceu. Ali refugiaram-se com seus filhos, suas mulheres e seus rebanhos, porque as desgraças os oprimiam cruelmente. Contaram aos oficiais do rei e às forças acantonadas de Jerusalém, na cidade de Davi, que certo número de judeus culpáveis de terem transgredido a ordem real havia descido ao deserto para ali se ocultar e que muitos se haviam precipitado em seu seguimento. Os sírios seleucidas arremessaram-se ao encalço deles e os alcançaram lá no deserto. Depois se prepararam para agredi-los em dia de sábado. E disseram, isto basta. Agora, gritando-lhe eles, sai, obedecei a ordem do rei e vivereis. Nós não sairemos, replicaram os judeus, e não obedeceremos às ordens dos reis com a profanação do dia de sábado. E, instantaneamente, os sírios seleucidas travaram combate contra eles. E os nossos fiéis, no dia de sábado, eles fizeram exatamente no versículo 36. Mas eles não responderam, não atiraram uma só pedra e não obstruíram a entrada dos esconderijos. Que morramos todos inocentes. O céu e a terra nos servirão de testemunhas de que nos matais injustamente. E foi assim que os inimigos se lançaram sobre eles em dia de sábado. Eles morreram com suas esposas, seus filhos e seus rebanhos. Eram cerca de 1000 pessoas. Imagina se você continuar lendo esse livro inteiro só por curiosidade. A que ponto chega? Então lá no tempo pós-Jesus, que eram julgados os fiéis por serem cristãos, e ali eram mortos, já causava tanta polêmica no nosso coração. 400 anos antes, eram mortos por causa do sábado. E isso precisa vir à tona. Porque nós, remanescentes, lutamos por esse sábado. E eles já nos mostraram que o inimigo profana o sábado de todas as formas. E mais um deles foi essa daí. E essa história vem trazendo todos os problemas. E ali mostra então as guerrilhas. E a gente continua numa próxima. A gente tem que progredir. Porque o foco nosso é tentar chegar a conhecer, no tempo de Jesus,
quais eram os problemas que se seguiam ali. E aqui, no livro de Macabeus, a gente percebe que eles depois começam a ter grandes guerrilhas e conquistam novamente o templo. E lá no templo, começam a ter problema entre eles mesmos judeus. Desses, houve então aqueles que se separaram, chamados judeus, e outros que se também separaram, que chamaram de saduceus. E outros que não conviveram com essa política e foram lá para o deserto, chamado de essênios, dado o nome de Essênios. Por isso que quando a gente começa o livro do apóstolo João, fala que João vivia no deserto. Fala só sobre a questão da vivência, porque eles não se relacionavam. Mas nosso foco é esse. A gente chegar na compreensão de que forma nós estamos pensando sobre a questão da religião. A gente vai para o quarto slide. Aqui a gente tem 3 frases que são a base dessa separação que existe entre judeu, saduceu e possivelmente a chamada essênio. Por que no tempo de Jesus era tão problemático entre eles? Porque existiam a ideia ou certos conhecimentos que surgiram através da vida, da cultura deles em si. Os judeus nunca vão se misturar com outras pessoas por um motivo só. Eles têm uma lei oral, que é dada em Malaquias. Então, Malaquias, capítulo 4, versículo 4, a gente já tem aqui no slide, a gente já escreveu também, então a gente vai ler. Essa é a base de todo judeu. Lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Herobe, para todo o povo de Israel. Então, Deus falava com Moisés lá na antiguidade. A gente não precisa voltar, porque a gente já sabe. E ele tinha que repassar ali para os fiéis. E tudo que era ensinado a mais foi acatado. Então que as regras ficaram tão duras para eles que o próprio Jesus disse que eles não conseguiriam suportar o que eles tanto almejavam. E a gente vai dar um exemplo só. Então vou pedir para os irmãos abrir então João capítulo 8. E talvez você passou a vida inteira tentando procurar o resultado do que nós vamos ler. E hoje a gente vai desvendar para você. E ele vai falar sobre a mulher adúltera. Vamos lá? Então vamos lá. Então, a mulher adulta, capítulo 8, versículo 1. E eu vou ler assim. Jesus entrando, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentando-se, os ensinava. Olha só, ele diz aqui sobre os fariseus, ou seja, aqueles separados. Aquele que tinha a lei oral ensinada por Moisés. E diz assim. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei, que lei que é essa? Na lei, nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando para terem o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem a pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um,
a começar pelos mais velhos até o último, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se, Jesus, e não vendo a ninguém mais a não ser a mulher, perguntou: Mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? E a mulher disse: Ninguém, Senhor. Então disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Se nós agora conseguimos entender, existe uma lei que foi dada pelos judeus, uma lei oral. Existe uma lei dada por Jesus e existe algo que ele escreveu no chão. Mas quando esses judeus falaram que existe uma lei, essa lei ela pode ser consultada. E ela está no livro de Levíticos, que são as leis de Deus acerca de tudo que existe na sua vida. E a gente vai abrir. E a gente vai ver o resultado do porquê ninguém poderia ter, então, apedrejado aquela mulher. Levíticos capítulo 20, versículo 10. Lá no capítulo 20 é um título que fala as penas de diversos crimes. Então no versículo 10 é uma lei só, somente essa. Todo mundo conhece ela. Está escrito assim: se um homem adulterar com uma mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Essa é uma lei. Levítico, capítulo 20, versículo 10. De conhecimento de Moisés, de conhecimento dos judeus, de Davi, de Salomão, de Jesus, de todo mundo. E agora, eu e você. E essa é uma resposta porque levaram só a mulher para ser apedrejada. Estavam errados. E assim, os dois estavam errados. A mulher por ter adulterado e eles por terem errado na lei. E ninguém precisa ser condenado por isso. Pela palavra de Jesus. Aos saduceus, cujo qual a gente está também estudando, a gente vai ver algo que eles deixam bem claro. As leis orais que existem, posteriormente a Malaquias, dos antigos judeus, eles começaram a refazer as escrituras orais, colocando sempre argumentos do que eles precisariam ser o mais santos possível. Só na ideia, ou só na personalidade. E isso criou eles a vários tratados. E um tratado chama Pirkei Avot, que é também ética dos pais, que veio dos judeus. E lá existe uma regra que diz bem claro, que diz assim, de Antígono de Soco, que era um sumo sacerdote antigo. E diz assim: não sejais como servos que servem ao seu senhor na esperança da recompensa. Assim o temor de Deus estará convosco. Então, para os saduceus, a partir das leis orais e não das leis de Deus ali da Bíblia escrita, a concepção deles era acreditar que não existia recompensa, que existia que eles tinham que ter fé e que tinham que vencer a vida. Por isso que para eles não tinha necessidade de achar que havia salvação. E se não há salvação, também não há ressurreição. Tamanho é que no livro de Mateus 22, capítulo 22, nós vamos ler agora, a gente vai achar exatamente um problema que eles causaram diante de Jesus e dos judeus. Então, Mateus capítulo 22, versículo do 23 ao 46. E bem rápido a gente vai ler exatamente assim. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição. Eles perguntaram: Mestre, Moisés disse,
Se alguém morrer, não tem filho, o irmão casará com a viúva e suscitará a descendência do falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. Primeiro, tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu ao segundo, ao terceiro, até o sétimo. Depois, todos eles morreram, também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam e nem se dão em casamento. Amém? Aqui, um dos maiores empecilhos que os sacerdotes fazem é pegar agora essas ideias dos argumentos das leis orais que vai passando de pai para filho, sendo acrescentados, sendo interpretados talvez de forma equivocada. O sentido de tudo isso, eles estavam querendo falar que existe traição no céu? Como é que uma mulher que casou com 7 homens no céu vai casar? E Deus repreende amarguradamente. Vocês estão ficando loucos? Tudo isso para tentar provar que a ideia da não ressurreição deles deveriam ser convicta. Então, o que tange a Bíblia, do que a gente pode entender, é que sempre vai ser por coisinhas muito equivocadas que nos trazem, trazem resultados de morte, de prisão, de cultura e tudo mais. Então, através desses 2 exemplos, fique bem claro agora quando você ler a Bíblia, através de duas frases bem convictas. Judeus sempre vão brigar com os cristãos, sempre haverá essa guerra, porque eles acreditam que a lei oral pode ser suficiente para poder ter salvação. E os outros terão sempre a ideia que não haverá ressurreição. Isso a gente realmente sabe que a gente não pode seguir, porque a gente segue aqueles que eram de João Batista, que estavam no deserto, refugiados, chamados de essênio. E dele falava sempre o quê? Sobre a questão do arrependimento. Mas de João Batista não veio mais nada, porque após a sua morte nunca mais se ouviu falar dele, a não ser a Bíblia retratando a questão das suas cartas, cartas não, que não são epístolas, mas das suas promessas e da sua vida com Jesus. Mas onde ele vivia, depois de quase 2.000 anos, mais de 2.000 anos, no ano de 1947, aquelas cavernas onde, chama cavernas do Mar Morto, acharam, né, aqueles papiros e saiu aí do mundo inteiro. Isso é atualidade. E lá acharam então manuscritos que falavam sobre a vida daquelas pessoas que viviam lá. E depois de muito tempo, uma das frases mais importantes que tem nesses escritos antigos, que a ciência ainda está tentando desvendar, ela fala exatamente assim: antes do nascer do sol, ninguém profere palavras comuns. Recitem orações de seus antepassados suplicando mais uma vez que o sol possa nascer. Ian Ha-Melá, Manuscritos do Mar Morto, 1947, falando sobre essas pessoas. Hoje, se a gente ainda tem dúvida, foi aberto para você um leque de opções que, se a Bíblia te faz você ficar cansado, te faz você, às vezes, não entender, seria interessante você procurar na internet, procurar livros apogélicos, livros da irmã Ellen White, para que essas frases, esses ânimos
possam entrar dentro de você para entender o que é ser fiel, o que é ser um guerreiro que luta com Deus. Para que aí você possa, juntamente com a Bíblia que vai estar do teu lado, você abri-la e começar a compreender. O Espírito Santo vai tomar conta de você. Porque tudo que foi aprendido hoje veio do Espírito Santo, que vai tocando dia após dia o coração e vai mostrando as coisas simples da vida que podem fazer a gente seguir o caminho estreito com mais força. Deus abençoe você.